A vida parecia ter se tornado uma repetição monótona, como um disco arranhado tocando a mesma canção. Eu acordava todas as manhãs com a mesma sensação de estagnação, o peso das obrigações familiares e sociais me envolvendo. O dia começava com café e as notícias do dia, seguidas pela rotina de trabalho. Conversas sobre os filhos, compromissos e a inevitável comparação com outras mulheres da minha idade. O tempo parecia escorregar entre os dedos, e eu me via presa em um ciclo que não sabia como quebrar. As festas de Lisboa sempre foram um escape temporário. O bairro alto vibrava com risos e música, mas eu frequentemente me sentia como uma espectadora à margem da vida. As sardinhas assadas no Alfama traziam memórias de dias mais simples, quando tudo parecia mais leve. Mas agora, cada riso à minha volta soava distante, como se não fizesse parte do meu mundo. Foi em uma dessas festas que recebi um convite inesperado para um evento social. Um amigo antigo organizava uma reunião em sua casa, onde esperava reunir pessoas de diferentes idades. A princípio hesitei, a ideia de sair da minha zona de conforto me deixava inquieta. No entanto, algo dentro de mim ansiava por essa mudança. Decidi ir. Naquela noite, o ambiente estava carregado de expectativa. A música preenchia o espaço enquanto as luzes dançavam nas paredes. Eu tentava me misturar aos convidados, mas a sensação de ser observada me deixava nervosa. Foi então que eu vi um jovem convidado que se destacava entre os outros. Seu sorriso era contagiante e seus olhos brilhavam com uma curiosidade genuína. Nosso olhar se cruzou por um instante que pareceu durar uma eternidade. Um frio na barriga tomou conta de mim, era uma mistura estranha de medo e empolgação. Ele se aproximou, oferecendo-me um copo de vinho tinto, e a conversa fluiu naturalmente entre nós dois. Havia algo ali que desafiava todas as minhas convicções sobre o que era apropriado ou aceitável. A pressão social para manter uma imagem estável pesava sobre mim como uma nuvem escura. O que diria minha família? E meus amigos? Mas naquele momento, toda essa preocupação parecia distante demais para ser real. Eu queria sentir aquela conexão mais intensamente. Conforme a noite avançava, conversas se tornaram risos e sorrisos se tornaram toques sutis nos braços um do outro. A tensão no ar era palpável, havia algo prestes a acontecer entre nós dois que poderia mudar tudo. Quando nossos olhares se encontraram novamente, percebi que havia cruzado uma linha invisível entre o desejo e a razão. O mundo ao nosso redor desapareceu por um instante enquanto nossos corações batiam em uníssono diante da incerteza do futuro. Mas antes que eu pudesse processar tudo isso, o som da porta se abrindo interrompeu nosso momento silencioso. Alguém havia chegado para estragar aquele instante mágico e revelador. A porta se abriu com um rangido, trazendo de volta a realidade que tanto tentávamos evitar. O jovem afastou-se ligeiramente, como se o ar ao nosso redor tivesse mudado de temperatura. A pessoa que entrou era uma velha conhecida, alguém que não deveria estar ali. O olhar dela passeou entre nós, e o desconforto cresceu na sala. Desculpe interromper, disse ela, com um sorriso nervoso. Estava procurando por vocês. O tom casual não podia esconder a curiosidade nos olhos dela. Eu me sentia exposta, como se todos os meus segredos estivessem à mostra. Estávamos apenas conversando sobre o evento, respondi, tentando manter a compostura. O jovem assentiu, mas sua expressão mostrava que ele também sentia a tensão no ar. A conversa continuou, mas cada palavra parecia uma distração do que realmente importava. Assim que a conhecida saiu, o silêncio voltou a reinar entre nós. O momento mágico em que nossos olhares se encontraram estava agora envolto em incertezas e medos. A necessidade de falar sobre o que acabará de acontecer tornou-se urgente. Você não acha que devemos ser mais cuidadosos? Perguntei, tentando esconder minha ansiedade. As pessoas estão começando a notar. Ele olhou para mim com uma intensidade que me fez sentir vulnerável. E se isso for apenas o começo? Sinto algo forte aqui.
Suas palavras ressoaram em mim como uma melodia familiar e proibida ao mesmo tempo. A noite avançava e as luzes da cidade brilhavam através das janelas. Lisboa parecia viva, mas eu me sentia presa em um labirinto de decisões difíceis. O medo das consequências pairava sobre nós como uma sombra. Nós nos beijamos, disse ele repentinamente, como se precisasse reafirmar aquilo para si mesmo. O calor subiu à minha face enquanto lembranças daquele momento invadiam minha mente. Era um beijo carregado de promessas e incertezas. Eu sei, murmurei, minha voz quase inaudível diante da confusão emocional que sentia. Mas e se tudo isso acabar mal? E se perdermos tudo? As perguntas ecoavam em minha mente sem resposta. O jovem aproximou-se novamente, seu olhar determinado me desarmando ainda mais. Às vezes é preciso arriscar para viver de verdade. Suas palavras eram provocativas e desafiadoras ao mesmo tempo. A ideia de arriscar tudo por uma paixão inesperada era aterrorizante e excitante ao mesmo tempo. Uma parte de mim queria gritar para parar com essa loucura, outra parte desejava mergulhar de cabeça nessa nova realidade. Decidimos sair para respirar um pouco do ar fresco da noite lisboeta. Caminhamos pelas ruas estreitas do bairro Alto, onde as vozes dos festeiros misturavam-se com as risadas dos jovens nas praças iluminadas por lanternas coloridas. Enquanto caminhávamos lado a lado, percebi como estava perdendo o controle sobre meus pensamentos e sentimentos. Era deslumbrante e aterrador ao mesmo tempo. Um momento de silêncio pairou entre nós quando chegamos à Praça do Comércio. Olhei para o Tejo refletindo as luzes da cidade e senti um impulso irresistível de seguir em frente, apesar dos riscos envolvidos. Mas antes que eu pudesse articular qualquer pensamento racional ou decisão sensata, ele segurou minha mão firmemente e sussurrou: "Vamos deixar tudo isso para trás." O peso da escolha pairava no ar enquanto olhava em seus olhos cheios de esperança e desejo. A ideia de escapar parecia sedutora, até que um conhecido apareceu na esquina da praça, trazendo à tona todas as minhas inseguranças novamente. E assim a realidade começou a se desdobrar diante de mim, revelando consequências inesperadas para essa nova jornada cheia de riscos e emoções intensas. O olhar do meu conhecido atravessou a praça, e o coração disparou. O momento de conexão que compartilhara com o jovem parecia desvanecer-se sob o peso da realidade. A culpa começou a se instalar, como uma sombra persistente. O que eu estava fazendo? Seria possível viver essa nova vida sem consequências? A festa continuava ao nosso redor, mas tudo parecia distante. Eu tentava manter a compostura, enquanto ele me observava com um sorriso travesso, como se soubesse dos meus dilemas internos. Nossos lábios se encontraram em um momento de desespero e desejo, e eu me deixei levar por aquela onda de emoção. "Devemos ter cuidado", murmurei, ainda sentindo a adrenalina da conexão. Ele assentiu, mas havia um brilho nos olhos dele que me dizia que ele não estava tão preocupado quanto eu. A noite avançou, e encontramos um canto mais reservado no bar. Conversamos sobre sonhos e anseios, enquanto os sons da festa pareciam se misturar em um fundo distante. Era estranho sentir-me tão viva ao lado dele, mesmo sabendo que essa felicidade poderia ser efêmera. "Você já pensou no que isso significa?" ele perguntou de repente, quebrando o encanto do momento. "Significa que estou perdendo o controle", respondi com honestidade. O peso da culpa aumentava a cada palavra. Ele sorriu novamente, mas havia uma seriedade em seu olhar. "Às vezes é bom perder o controle." Aquela afirmação ressoou dentro de mim. O desejo de escapar das amarras da rotina era tentador, mas e as consequências? As noites em claro pensando na minha família, nas expectativas sociais? Enquanto conversávamos, um amigo próximo apareceu à nossa vista. Ele parou abruptamente ao nos ver juntos e sua expressão mudou instantaneamente. A alegria do encontro foi substituída por uma tensão palpável no ar. "Oi? Não sabia que vocês se conheciam", disse ele com um sorriso forçado.
A maneira como olhou para mim fez meu estômago revirar. Nós nos encontramos na festa, respondi rapidamente, tentando disfarçar meu nervosismo. O amigo parecia não acreditar totalmente na resposta e seus olhos se fixaram no jovem ao meu lado. O silêncio entre nós três era ensurdecedor, como se todos os segredos do mundo estivessem prestes a serem revelados. Legal, então vou deixar vocês dois a sós, disse-ele finalmente, desviando o olhar enquanto saía lentamente. Senti uma onda de pânico subir pela minha espinha. E agora? Como poderia continuar esse relacionamento secreto com alguém que já tinha sido visto por alguém próximo? As dúvidas começaram a assolar minha mente. E se ele contasse para alguém? E se minha vida fosse exposta? O jovem olhou para mim com preocupação crescente. Você está bem? Eu não sabia responder. A liberdade que sentirá até então agora parecia presa em uma armadilha invisível criada por minhas próprias decisões. Precisamos falar sobre isso, sugeri hesitante. Ele assentiu lentamente, mas havia uma tensão no ar que não poderia ser ignorada. As sombras da meia-idade estavam pesadas sobre mim, e as escolhas feitas até aquele momento começaram a parecer mais complicadas do que nunca. E assim seguimos em direção à saída do bar, cada passo carregando o peso das incertezas futuras e das possibilidades perdidas. A brisa fresca da noite de Lisboa envolvia-nos enquanto caminhávamos. A luz dos postes lançava sombras dançantes nas calçadas, e cada passo parecia ecoar as dúvidas que assombravam minha mente. O barulho distante das festas no bairro alto era um lembrete da vida vibrante que eu mal tocava. O jovem ao meu lado, com seu olhar intenso e sorriso despreocupado, parecia ser a única âncora em meio ao turbilhão de emoções. Chegamos a um pequeno miradouro, onde a vista do Tejo se estendia diante de nós, refletindo as luzes da cidade. Ele parou e virou-se para mim, a expressão em seu rosto misturando curiosidade e preocupação. O que você está pensando? Perguntou ele, sua voz suave cortando o silêncio. Sobre tudo isso, respondi, gesticulando para a cidade iluminada. Sobre nós. Ele deu um passo mais perto, e por um momento o mundo ao nosso redor desapareceu. Sentia o coração acelerar enquanto ele se inclinava para mim. Nossos lábios se encontraram, e o beijo foi como uma chama acesa em meio à escuridão da incerteza. Era um momento fugaz, mas carregado de significado. Depois daquele beijo, a conversa fluiu com mais facilidade. Falamos sobre sonhos não realizados e expectativas não correspondidas. Ele mencionou suas ambições de viajar pelo mundo, e eu compartilhei fragmentos de uma vida que parecia distante da minha realidade atual. As risadas e os olhares cúmplices nos aproximaram ainda mais. No entanto, à medida que a noite avançava, uma nuvem de ansiedade pairava sobre mim. A culpa começou a se infiltrar nas minhas reflexões. O que estava fazendo? Como isso afetaria minha vida? As perguntas martelavam na minha cabeça como ondas quebrando na costa. Você já pensou no que isso significa? Perguntei abruptamente. Ele hesitou antes de responder, eu só quero aproveitar o momento. Mas e amanhã? A ideia de ser descoberta pela minha família me aterrorizava. A pressão social era pesada, viver esse romance secreto poderia arruinar tudo. Não podemos viver com medo do futuro, disse ele com convicção. Aquelas palavras ecoaram em mim enquanto decidíamos passar mais tempo juntos naquela noite. Passamos a noite juntos em um pequeno hotel no centro da cidade, longe dos olhares curiosos dos conhecidos e da pressão familiar. Era como se estivéssemos criando nosso próprio mundo, longe das obrigações e das expectativas. Mas ao amanhecer, a realidade começou a invadir aquele refúgio temporário. O som do despertador soou como um aviso cruel, era hora de voltar para casa, para as vidas que tínhamos deixado para trás por algumas horas preciosas. Enquanto nos vestíamos em silêncio, uma sensação estranha tomou conta de mim. O peso das escolhas feitas até aquele momento estava prestes a se manifestar de maneira inesperada.
Eu sabia que não poderia continuar assim indefinidamente, as consequências estavam à espreita. Quando saímos do hotel, meu coração disparou ao ver uma figura familiar do outro lado da rua. Um amigo nosso estava parado ali, observando-nos com uma expressão confusa no rosto. A tensão instantânea fez meu estômago revirar. O que ele poderia pensar? Como eu poderia explicar isso? O olhar dele encontrou o meu por um breve instante antes que eu desviasse os olhos rapidamente. Sabia que as coisas não seriam mais simples depois daquela manhã, algo havia mudado irrevogavelmente entre nós três. Ao atravessarmos a rua, o olhar do meu amigo ainda estava fixo em mim, como se tentasse decifrar um enigma. O peso do seu olhar me fez sentir uma onda de constrangimento. O que ele pensaria ao nos ver juntos? A ideia de que alguém pudesse descobrir meu segredo era aterrorizante. Cada passo que dava em direção ao carro parecia mais pesado, como se as expectativas sociais me puxassem para trás. O jovem ao meu lado parecia alheio à tensão crescente. Ele falava sobre algo trivial, mas eu mal conseguia ouvir suas palavras. A mente estava ocupada com a imagem do meu amigo e a possibilidade de que ele soubesse. O que eu diria se ele perguntasse? Estava apenas aproveitando a vida? Essa justificativa soava vazia. Chegamos ao carro, e enquanto o motor ligava, a realidade começou a se instalar novamente. Os momentos compartilhados na noite anterior ainda estavam frescos na memória, mas agora pareciam distantes, quase como um sonho impossível de alcançar. O medo da descoberta pesava sobre mim, tornando tudo mais complicado. A conversa fluiu lentamente enquanto dirigíamos pelas ruas de Lisboa. O bairro alto estava vibrante com as luzes dos bares e os sons da música ao longe. Eu queria me perder naquela atmosfera festiva, mas a culpa me seguia como uma sombra. As risadas e os brindes dos jovens nas mesas externas pareciam zombar da minha situação. "Você está bem?", perguntou ele, notando o meu silêncio. "Sim, só pensando", respondi evasivamente. O trajeto parecia interminável até chegarmos ao meu apartamento. Assim que entrei, uma sensação de alívio misturada com ansiedade tomou conta de mim. Fechei a porta e respirei fundo, tentando organizar os pensamentos confusos que borbulhavam na mente. O telefone tocou inesperadamente, interrompendo minha reflexão. Era outro amigo em comum. A conversa começou casualmente, mas logo se tornou pesada quando ele mencionou ter visto nós dois juntos no hotel. "O que você tem feito?" Ouvi rumores, sua voz carregava uma preocupação genuína. "Só estou saindo um pouco mais", tentei desviar o assunto. "Cuidado para não se meter em problemas", ele advertiu com um tom sério. As palavras dele ecoaram na minha mente enquanto desligava o telefone. A pressão das expectativas aumentou, não era apenas sobre mim agora. Havia outras vidas envolvidas nessa teia complicada que eu havia tecido sem pensar nas consequências. Sentei-me no sofá e olhei pela janela para as luzes da cidade iluminando a noite escura. Uma parte de mim desejava seguir em frente com esse novo relacionamento, outra parte gritava por prudência e responsabilidade. As vozes dentro da minha cabeça lutavam entre si enquanto tentava encontrar clareza em meio ao caos emocional. A conexão com o jovem era real e intensa, no entanto, cada momento compartilhado trazia consigo um fardo crescente de culpa e incerteza sobre o futuro. A linha entre desejo e dever começava a se desfocar, deixando-me à mercê das sombras da meia-idade que tanto temia enfrentar. E assim, perdida em pensamentos contraditórios, percebi que aquela decisão seria crucial para determinar não apenas meu futuro imediato, mas também quem eu realmente era neste novo capítulo da vida. A decisão que me aguardava era como uma tempestade prestes a se formar. O jovem, com seu olhar cheio de esperança, sugeriu que foguíssemos juntos. A proposta ecoou em minha mente como um chamado à aventura, mas também como um convite ao abismo. A ideia de deixar tudo para trás era tentadora, mas o peso das responsabilidades e dos laços familiares me segurava firme. As noites em Lisboa tornavam-se mais vibrantes,
mas a luz da cidade não conseguia dissipar as sombras que cresciam dentro de mim. A Praça do Comércio, com o Tejo refletindo o pôr do sol, parecia prometer liberdade, mas eu sabia que essa liberdade vinha com um preço. O dilema entre seguir meu coração ou permanecer na segurança do conhecido tornava-se cada vez mais angustiante. Você não tem medo? Perguntei ao jovem enquanto caminhávamos pelo bairro alto. Ele sorriu, um sorriso despreocupado que contrastava com a tempestade em meu interior. O medo é apenas uma emoção, respondeu ele. A vida é feita de escolhas. Suas palavras ressoaram em mim, mas a verdade era que cada escolha trazia consequências. Naquela noite, depois de uma festa em Alfama onde o cheiro de sardinhas assadas pairava no ar, voltei para casa sentindo-me dividida. A imagem da minha família me aguardando na sala escura me fez hesitar. Como poderia olhar nos olhos deles sabendo que parte de mim desejava algo completamente diferente? Uma vida repleta de incertezas e novas emoções. O momento crítico chegou quando recebi um convite para um jantar familiar. Enquanto me preparava, a ansiedade crescia dentro de mim como uma onda prestes a quebrar. O jovem havia sugerido que eu simplesmente desaparecesse por um tempo, talvez fosse mais fácil do que enfrentar as perguntas e os olhares inquisitivos da minha família. Durante o jantar, tentei me concentrar nas conversas triviais sobre trabalho e saúde, mas a mente vagava para longe. Cada risada dos meus filhos parecia um lembrete do que estava em jogo. O sabor da comida ficou amargo na boca enquanto eu ponderava sobre o futuro. Quando finalmente consegui escapar para o banheiro, olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que vi ali era uma estranha para mim, perdida entre os papéis que desempenhava e os desejos não realizados. O jovem esperava por mim fora das paredes seguras da minha vida atual, ele era a promessa de algo novo e desconhecido. Retornei à mesa com um peso no coração e uma decisão ainda não tomada. As palavras do jovem ecoavam em minha mente: a vida é feita de escolhas. E ali estava eu, à beira de uma escolha monumental. No entanto, ao olhar para minha família reunida à mesa, percebi que essa decisão não afetaria apenas a mim, ela mudaria tudo ao meu redor. Um silêncio pairou quando alguém mencionou planos futuros, férias em família e celebrações, e isso cortou como uma faca. A fragilidade da minha vida atual nunca foi tão evidente quanto naquele instante. Eu estava prestes a entrar em um caminho sem volta, as consequências seriam profundas e irreversíveis. E assim, com o coração acelerado e a mente confusa, percebi que qualquer escolha feita agora poderia selar meu destino para sempre. A atmosfera na sala estava carregada de expectativas. O olhar preocupado dos meus filhos, a expressão de meu parceiro, tudo isso me cercava enquanto eu lutava com a tempestade interna. A ideia de um futuro incerto me deixava inquieta. A conversa sobre férias em família parecia tão distante da minha realidade atual, como se eu estivesse observando uma cena de um filme que não tinha mais conexão comigo. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, as luzes do bairro alto piscavam como se quisessem me chamar para longe das minhas obrigações. O aroma das sardinhas assadas pairava no ar, lembrando-me das tradições familiares que sempre valorizei. Mas a lembrança do jovem convidado se sobrepunha a tudo isso. Ele era um sussurro tentador em meio ao barulho da minha vida. Quando finalmente nos encontramos novamente, o mundo à nossa volta desapareceu. O calor do seu toque e a intensidade do seu olhar eram como um bálsamo para minha alma cansada. Você ainda está pensando na sua família? Ele perguntou, com uma sinceridade que me fez hesitar. Não posso evitar, respondi, mas isso não significa que não queira estar aqui. A cada encontro, os dilemas morais se tornavam mais complicados. A culpa me acompanhava como uma sombra constante, mas havia também um desejo profundo por liberdade e autenticidade. Um dia, enquanto conversávamos em um café escondido na Alfama, ele mencionou seus sonhos: viajar pelo mundo, viver intensamente cada momento. Isso soou como uma música que eu havia esquecido de dançar. Por que você não vem comigo? Ele sugeriu com um sorriso provocador.
Minha mente imediatamente se encheu de imagens, uma vida sem amarras, sem compromissos pesados. Mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade era esmagador. Como poderia abandonar tudo? Os dias passaram e as interações se tornaram mais frequentes e intensas. Cada momento juntos era uma fuga temporária da realidade opressora que eu enfrentava em casa. Mas então veio a reviravolta inesperada. Uma amiga próxima nos viu juntos em um bar e sua expressão de choque foi inconfundível. Você não pode fazer isso, ela disse quando finalmente nos encontramos a sós. Sua preocupação era evidente e suas palavras cortantes como vidro. E se alguém mais descobrir? O pânico tomou conta de mim naquele instante, o medo das consequências começou a tomar forma. Eu estava dividida entre dois mundos, o familiar e seguro versus o desconhecido e excitante. A pressão aumentava e eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que as coisas saíssem do controle. Temos que ser cuidadosos, murmurei ao jovem durante nosso próximo encontro na Praça do Comércio ao entardecer, o tejo refletindo as cores quentes do sol poente atrás de nós. Ele assentiu, mas havia uma determinação em seus olhos que me deixava inquieta. Naquela noite fatídica, enquanto caminhávamos lado a lado pelas ruas iluminadas por lanternas antigas, senti que algo estava prestes a mudar drasticamente em minha vida novamente. Uma decisão precisava ser tomada, ou eu continuaria nessa dança arriscada ou enfrentaria as consequências da minha escolha. O futuro parecia nebuloso e cheio de incertezas, no entanto, havia também uma promessa escondida nas sombras da meia-idade, a possibilidade de reencontrar partes perdidas de mim mesma neste labirinto emocional onde me encontrava presa agora. Enquanto caminhávamos pela Praça do Comércio, o tejo refletindo a luz do entardecer, a pressão da minha decisão se tornava quase palpável. O jovem ao meu lado olhava para o horizonte, mas sua atenção parecia dividida entre o presente e um futuro incerto. Cada passo que dávamos me levava mais fundo em um abismo de dúvidas. A liberdade que sentia se misturava com o medo de uma possível descoberta, e o peso da culpa começava a se instalar novamente. Você acha que podemos continuar assim? Perguntei, tentando quebrar o silêncio que se formava entre nós. Não sei, ele respondeu, seu olhar fixo no rio. Mas cada momento vale a pena. Essas palavras ecoaram em minha mente como um mantra, mas a realidade não podia ser ignorada. O que aconteceria se minha família descobrisse? E os amigos? A vida que construí parecia desmoronar sob o peso de uma escolha tão impulsiva. Aquela noite em que passamos juntos ainda estava fresca na memória. O calor dos nossos corpos e as promessas sussurradas à luz da lua pareciam distantes agora. Eu havia me permitido sentir algo que pensava ter perdido para sempre, mas a dúvida sobre como isso afetaria minha vida me consumia. Decidi que precisava de clareza. Precisamos conversar sobre o futuro, declarei, interrompendo seus pensamentos. Ele virou-se para mim, os olhos cheios de uma mistura de expectativa e receio. O que você quer dizer? Sobre nós, sobre tudo isso. A palavra nós soou estranha e deliciosa ao mesmo tempo. Não podemos continuar apenas vivendo no momento. Ele assentiu lentamente, como se estivesse absorvendo minhas palavras. E se eu dissesse que quero mais? Que estou disposto a lutar por isso? A intensidade da sua declaração me pegou desprevenida. O desejo de seguir em frente lutava contra a razão, e eu sabia que essa conversa poderia mudar tudo entre nós. Eu também quero, respondi finalmente, meu coração acelerando com a possibilidade do desconhecido. Mas logo veio à mente a imagem da vida familiar que deixaria para trás. Naquela noite, enquanto caminhávamos pelas ruas do bairro Alto, as luzes vibrantes pareciam dançar ao nosso redor. Mas havia uma sombra pairando sobre nós, a inevitabilidade das consequências. O clima estava mudando rapidamente, as festas tradicionais começavam a tomar conta da cidade, mas eu não conseguia aproveitar plenamente aquele ambiente festivo. Cada risada ao meu redor era um lembrete do quão isolada me sentia em meio à multidão. Quando chegamos ao bar onde costumávamos nos encontrar,
percebi um amigo próximo sentado em uma mesa ao fundo. Seu olhar encontrou o nosso e uma onda de pânico percorreu meu corpo. Ele sabia mais do que deveria saber. Precisamos sair daqui, murmurei para o jovem ao meu lado. Por quê? Perguntou ele, confuso. Porque ele nos viu, respondi com um nó na garganta. A tensão cresceu entre nós enquanto tentávamos decidir rapidamente nosso próximo passo. A ideia de ser descoberta era aterrorizante, as consequências poderiam ser devastadoras não só para mim, mas também para ele. Fugir parecia ser a única opção viável naquele momento. No entanto, enquanto deixávamos o bar apressadamente, percebi que talvez já estivéssemos além do ponto sem retorno. As sombras da meia-idade haviam revelado um caminho mais obscuro do que eu jamais imaginara trilhar.